Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui e hoje eu trouxe para vocês a primeira convidada desse podcast e eu nem acredito que ela aceitou e que ela falou comigo, que agora nós estamos meio que amigas já, posso te falar assim? Pode. Pode! Gente, eu tô aqui com a Roberta Frossá, finalmente, porque eu acompanho muito o canal dela, acho que todo mundo já conhece, mas é uma honra que você esteja aqui. Muito. Obrigada pela sua participação. A Roberta vai conversar com a gente hoje sobre a importância dos estudos e por que que estudar é um caminho para além da nossa vida profissional. Como esses estudos também estão intrínsecos na pessoa que nós vamos nos formar e no nosso foco, na nossa determinação, na nossa perspectiva de mundo, né, Rô? Sim, Bruna, muito obrigada por me receber aqui no seu podcast, gente. Estou um pouquinho nervosa, não vou mentir. Mas eu e a Bruna, a gente super se conectou e eu também acompanho a Bruna há bastante tempo. Então, estar aqui é um prazer. Nunca imaginei que eu ia estar aqui um dia, então muito, muito obrigada. Eu que estou feliz porque eu acho que é importante a gente se cercar aí de bons conselhos, de boas personalidades na nossa vida, assim, pessoas com foco, pessoas que nos ajudam a crescer. E, enfim, você faz isso com a gente no YouTube, nas nossas vidas, sempre. Então, obrigada por estar Muito aqui. obrigada. E, Rô, você quer começar se apresentando, falando assim o que você estuda, o que você faz? Claro. Gente, muito prazer. Meu nome é Roberta e eu moro em Nova York. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu Nossa, me novinha. formei, sim, muito nova. Eu morava no Rio de Janeiro, depois eu fui para Massachusetts, terminar o ensino médio, e aí eu me mudei para Nova York com 18 anos de idade e fiz faculdade de psicologia, biomedicina e concentração em neurociência. Depois disso, eu fiz um mestrado no NYU de política de saúde pública e agora eu faço o doutorado em direito, que aqui nos Estados Unidos não é bacharel igual no Brasil, a gente fala que é o JD, que é o Juris Doctor, que é o direito aqui é o nível doutorado, e é isso que eu faço agora. E eu estou no meu primeiro ano de direito. E a gente tá amando acompanhar essa saga, Muito obrigada. porque. Não, porque assim, olha, eu já vou adiantar aqui que é bem um bate-papo. Eu quero que a gente converse mesmo, como se a gente estivesse conversando no WhatsApp, como a gente faz ali no chat do Instagram mesmo, porque eu quero que você se sinta à vontade com a gente para também compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Né, desse processo acadêmico, das suas escolhas, das aflições emocionais, né? Porque cada escolha é uma renúncia, né? Quando a gente escolhe um caminho, a gente está abrindo mão de várias coisas. E acho que nos 20 e poucos anos, isso é tão dolorido, né? Se entender no mundo. Você passa por esses processos também? Passo e meu caminho não foi fácil dos estudos, porque quando eu morava no Brasil não era uma pessoa estudiosa, sofri bullying na escola, repeti de ano. E Ai, é quando eu me mudei, sério? sério, e quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não falava inglês fluentemente. Eu tinha um inglês só de curso, mas não o inglês quando você se muda para o país e você entra numa sala de aula. Então foi uma dificuldade para mim também. E eu precisei aprender a estudar quando eu já estava na faculdade. Então eu fiz 3 cursos difíceis. Ao mesmo tempo, eu terminei em 4 anos a psicologia, biomedicina e neurociência. Então, eu tive uma carga muito grande de estudos. Precisei ali aprender a estudar e me virar sozinha, assim, digamos. Então, foi realmente uma jornada que eu me descobri, assim. E não Sério? foi Foi assim fácil. um processo de autoconhecimento, tanto para Roberta pessoa quanto para Roberta profissional. Exato, eu sou muito mais resiliente do que eu imaginava. Porque realmente Sério? me surpreendi. Porque eu não achava que eu tinha muito potencial, assim. Tipo, eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa inteligente, Uhum. esforçada, sabe? Meio que eu me inseri ali, aí eu peguei um outro curso porque eu tava gostando. E aí a gente vai falar também como que é importante o ambiente para poder nos influenciar a estudar. E vamos tocar nesse assunto também hoje no podcast. A gente fez até um mini roteiro, né? Nós estamos organizadas aqui para conversar com todo mundo, porque eu acho que é um assunto que aflige muito a gente. Os estudos sempre tem um peso assim muito grande, que é algo
muito difícil e que é algo que assim vai nos consumir totalmente. E eu não sei pra você, Roberta, mas pra mim sempre foi uma questão de priorizar, de entender assim, olha, é uma fase, eu realmente nesse momento da minha vida preciso estudar, eu preciso me tornar uma pessoa profissionalmente falando, né? Sim, Então pra mim sempre foi assim uma questão de prioridade também. Eu tenho que ser a Bruna pessoa, a Bruna filha, a Bruna amiga, a Bruna isso, a Bruna aquilo, mas eu preciso nesse momento ser a Bruna estudante. Então, vai pensando no meu futuro, né? Então, assim, exato, nesse processo de autodescoberta, pra mim, pelo menos, foi assim, é a minha prioridade agora. exato. Pra você Prioridade também. agora, mas é por isso que é importante você estar inserido em um ambiente que as pessoas reconhecem a sua prioridade, elas entendem e te respeitam. Porque não adianta você querer Ah, ser a é. Bruna estudiosa, eu querer ser a Roberta estudiosa, se meu namorado não entende, não valoriza, Uhum. se minha família às vezes não acredita muito nisso. Então, é por isso que é muito importante também a gente ter um ambiente e nos rodear de pessoas que entendem também, porque não é fácil você estudar. E muitas pessoas acham que é. Nossa, você só estuda. Gente, estudar é muito Ah, difícil. é. Você acha que o YouTube te ajuda a formar esse ambiente? Fala de novo, desculpa. Você acha que o YouTube te ajuda a formar esse ambiente? Sim. Na verdade, quando eu comecei o canal no YouTube, eu não achei que as pessoas iriam estar interessadas em estudo. Eu achei que as pessoas iriam estar mais interessadas em Nova York e ver a Roberta saindo, indo para restaurante. Mas aí as pessoas começaram a me pedir mais conteúdo de estudos. E eu acho que por isso também eu comecei a me apresentar de uma certa forma como a Roberta que estuda, uma pessoa mais séria. E isso também foi me incentivando a estudar mais, porque não adianta eu querer Uhum. aparecer no YouTube como a Roberta estudiosa, sendo que eu não estudo. Então, eu acho também que o canal no YouTube me ajudou muito. E as pessoas também que me seguem, eu amo meus seguidores, porque eles acreditam mais em mim do que eu mesmo. A gente acredita, a gente torce pelas suas notas, a gente torce pelas suas provas, pelos seus exames. É Obrigada. assim, de verdade, é genuíno mesmo, porque. E é muito louco como a gente tem a sensação de que tá fazendo parte desse processo junto com você, sabe? Eu, Sim. eu tenho muito essa impressão. E uma coisa pra mim que foi bem definitiva, né? Eu acabei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Fazer uma de manhã, aí eu trabalhava à tarde, e eu tinha que Uau. fazer outra à noite. E para mim, esse processo foi muito solitário. Então, quando você falou agora sobre a gente, o ambiente, a família apoiar, amigos apoiarem, namorado apoiar, para mim é uma coisa que eu queria muito ter ouvido antes, assim. Acho que teria sido um pouco menos difícil, porque eu acabei vendo todo mundo à minha volta seguindo a vida, enquanto parecia que eu estava no mesmo ponto. Assim, todo mundo foi fazer faculdade, trabalhar, mas ainda tinha a vida deles, vamos dizer assim. Eu não podia ir com os meus amigos passar um final de semana numa praia. Eu não podia ir com os meus amigos depois da faculdade pro bar, né? Primeiro, não é nem meu perfil, mas assim, eu não tinha esse tempo porque eu tinha que estudar ou para outra faculdade, ou para as coisas do meu trabalho, ou para, enfim, os feriados eram muito importantes para mim, colocar leituras em dia. Você passa por isso? Passo muito por isso. Falo, Rô, final de Putz, semana você não sai com seus amigos e falo, gente, final de semana é dia de colocar minha vida em ordem, não dá. fazer comida, fazer marmita. Exato. Eu entendo. Programar a próxima semana, organizar minha agenda. E assim, me dá um pouco de agonia, porque parece às vezes que não é. Não tô colocando as expectativas dos outros nas minhas costas, não. Mas assim, parece que elas me sinto até uma má amiga, sabe? Uma má pessoa, porque eu não consigo estar em todos os lugares que eu até gostaria, mas é uma questão de prioridade. Então, eu quero que a gente fale sobre isso, sobre todos esses pontos aqui que a gente está levantando. E eu queria que você começasse, Rô, falando assim, como é que foi para você entrar nesse universo, assim, decidir, a decisão, vamos lá, vamos por partes. A decisão de entrar em X carreira. Então, eu não tive muito isso, porque aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Que no Brasil você precisa ter em mente qual faculdade você vai fazer e aquela faculdade determina a sua profissão, assim, digamos. Então, você vai curso Isso. direito, você vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser. E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque quando você entra na faculdade, primeiro você tem aulas gerais.
Então você tem aula de economia, aula de inglês, né? Ou línguas, assim, digamos. Tem aula de história, e depois, a partir daquelas aulas, você vai vendo qual o seu interesse, e aí você escolhe qual faculdade você vai fazer dentro da faculdade que você já está cursando, né? Uhum, Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha em mente o que eu queria fazer, até porque, como eu falei pra você, quando eu morava no Brasil, eu não tinha isso na minha cabeça do que eu vou ser, porque eu não queria ir pra aula, eu sofria bullying na escola, então eu me escondia embaixo da cama, fingia que eu tinha ido pra aula e eu tava em casa, embaixo da cama. olha! Sim, gente, eu fazia isso. Como que uma criança de 13 anos consegue fazer essa coisa mirabolante? Não sei, mas eu fazia. Então, pais, olhem embaixo da cama de vocês. Se tiver algum pai, alguma mãe aqui. Então eu me escondi em casa, eu me escondia na escola, ficava no banheiro na hora do recreio. E eu realmente não gostava de estudar, então eu estava focada em sobreviver aquela fase na minha vida, do que pensando no que eu queria ser quando eu crescesse. Então, quando eu entrei na faculdade aqui nos Estados Unidos, que é quando eu realmente comecei a pensar o que eu queria cursar. E aí, através dessas aulas que eu fiz, que eu pensei, vou fazer medicina, porque eu gosto muito da área da saúde, eu gosto de psicologia, eu gosto dessas matérias. Então, que aí eu pensei em fazer medicina. Só que medicina aqui também é doutorado. Então, você faz só depois da faculdade. Daí, por isso que eu fiz Uhum. psicologia, biomedicina, neurociência. E aí, depois que eu mudei para direito, mas enfim, esse é um outro assunto, as pessoas ficam bem confusas com isso. Mas isso realmente é um espelho da minha vida, porque eu não sou aquela pessoa que, nossa, quando eu era pequeno, quando eu tinha 10 anos de idade, eu brincava de ser um cardiologista, sabe? Aquela pessoa Ah, vai e faz sim. medicina. Eu não Aham. tenho isso. Eu fui me conhecendo através dos estudos e vendo o que que eu gosto, o que que eu não gosto, quem que eu quero ser assim na vida. Então, eu não tive um momento ali, sabe, que eu decidi. Entendi. E nesse processo todo, você acha que foi importante para você essa autodescoberta com relação à profissão e também com relação a Roberta Pessoa? Você acha que uma coisa influenciou a outra? Porque eu vejo hoje na nossa sociedade várias divisões. E aí eu vou abrir meu coração aqui, vocês podem discordar de mim. Você também, viu, Roberto? Tá. É que assim, eu não consigo ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não consigo ter, digamos, várias personalidades, sabe? Então, é como se na minha vida profissional também fosse a Bruna. Eu não separo tanto assim. E eu nem tô falando de uma maneira tóxica, mas assim, a Bruna pessoa e a Bruna professora e a Bruna estudante, elas habitam em mim, sabe? Então, eu acho que os estudos também foram me ajudando a me formar como pessoa. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque hoje em dia a gente vive num momento que as pessoas questionam muito se vale a pena fazer faculdade, se vale a pena para questões de emprego. Isso aí vai ser muito específico da área da pessoa, da vida da pessoa, da condição da pessoa. Mas eu queria saber de você como é que foi assim essa mistura de fatores, mais ou menos. Eu diria que eu sou uma pessoa que eu consigo separar, ao contrário de Uhum. você, a Roberta que estuda direito, da Roberta que quando sai com as amigas, quando eu saio, da Aham, aham. Roberta com o namorado dela, da Roberta com a família. Então eu acho que isso também reflete muito o seu conteúdo, Bruna, como no Instagram, aqui no seu podcast, que você fala muito de estudos, então você realmente é a Bruna uma assim, né, em tudo, digamos. Eu não, eu já Sim. gosto de falar de um sapato que eu comprei, moda, e gosto de falar Uhum. de viagem, outras coisas diferentes. Mas, assim, então eu sou uma Roberta diferente. A Tá. Roberta que vai pra aula e chega na aula e tem que responder a pergunta do professor na frente de todo mundo é uma Roberta muito mais rígida do que a Roberta aqui no podcast com a Bruna, falando com o Uhum. namorado dela. Eu sou pessoas bem diferentes, assim. Eu sou muito Sim, mais, sim. sabe, rígida, muito mais crítica. Uma coisa que a pessoa fala pra mim, eu vejo de um jeito completamente diferente do que quando eu tô falando com amigas, por exemplo. Mas eu acho que o estudo mudou a Roberta
com as amigas dela, com o namorado, no sentido de que o estudo me ajudou a ser uma pessoa muito mais informada, muito mais Hum, crítica. Então, principalmente estudando direito, você cria muito essa habilidade de, por exemplo, nós temos uma conversa, mas eu estou lendo entre as linhas, assim, digamos, sabe? Eu estou vendo qual a sua presunção quando você diz algo, a ah, sua premissa, a sua conclusão, de onde, sabe, qual é um, aham. acho que é presunção que fala em português. E então mudou assim nesse sentido e me tornou também uma pessoa muito mais engajada assim na sociedade, digamos, porque eu sei como as coisas funcionam melhor assim, né, do que Uhum, principalmente morando nos Estados Unidos, como aqui tem um sistema jurídico diferente do Brasil. Quando eu leio notícias nos Estados Unidos, eu vejo agora de um jeito diferente quando a Roberta que falava inglês, mas não sabia como que funcionava o sistema jurídico daqui. Então, aham. quando eu vou conversar com alguma amiga de algo que eu li, claramente agora eu tenho, né, uma opinião muito Base, né? exatamente. Então as coisas não são tão simples quando eu achava antes. Então eu percebo então assim que a Roberta estudante, ela foi determinante para a Roberta pessoa também se desenvolver. Exato. Então assim, essa questão da carreira, ela também está muito mais atrelada, ela tá mais atrelada do que uma questão talvez de um trabalho em específico, né? É que assim, eu, por exemplo, precisei entrar nos estudos aqui na minha casa era assim imprescindível. Meu pai não é formado, eu venho de uma realidade muito humilde, então assim os estudos eles vieram para mim assim, você precisa de alguma coisa, entendeu? Tem que dar certo, porque errado já tá dando, basicamente. Então os estudos eles vieram como essa porta mesmo, assim, clássica, né? De poxa, vai me abrir um mundo novo, horizontes. E eu percebo hoje que foi o recurso que me deu a vida, literalmente. Assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, cada garfo na minha casa eu comprei com o suor do meu trabalhinho. Então, assim, eu percebo que além, quando a gente fala de uma questão trabalhista, né? Ah, vou trabalhar. Mas eu acho que os estudos eles também moldam a nossa mente na vida, sabe? No cotidiano daquilo. Exato. Então, eu acho que muitas das vezes as pessoas hoje têm a impressão de que não vale a pena estudar, Então, eu quero falar né? algo que é um pouco diferente da sua trajetória, que eu Uhum. venho de uma família que tem uma condição muito boa financeiramente. Eu pude me mudar para os Estados Unidos muito nova, eu já viajava internacionalmente desde pequena. Então, nós temos uma vida financeira muito boa. Só que, então, eu nunca vi o estudo como melhorar de vida, mas Uhum. sim como me dar um norte na vida. Porque Olha. não adianta eu, Roberta, ser uma pessoa assim, digamos, né, rica, com uma condição financeira boa, mas quem é a Roberta? Porque eu vou usufruir do que a minha família fez, mas quem sou eu? Sabe? Então, assim, Uhum. me dá propósito. Então, muitas pessoas falam pra mim: nossa, se eu tivesse dinheiro igual você, eu não estudaria. Por que que você faz faculdade? Por que você fez faculdade, mestrado, faz doutorado? Porque é o que me dá propósito na vida. Uhum. E outra também, eu conheço pessoas muito mais interessantes. Desculpa eu falar isso. Vou ser cancelada. Mas eu acabo criando um ciclo social muito melhor do que se eu não tivesse estudado. Então, por exemplo, você crescendo em uma família que tem uma condição financeira boa, você acaba tendo amigas também naquela condição financeira que Sim, você sim, é viaja, inegável. tudo. Mas agora no doutorado eu conheço pessoas interessantíssimas. Sabe, a minha Uhum. amiga que estuda comigo, ela tem PhD em química e ela faz direito. Então, assim, Uau, eu tenho uma experiência de vida super interessante. São pessoas que adicionam muito pra mim. isso. É, Conhecimento, e você conhece pessoas diferentes, super interessantes, que te motivam, não só pra estudar, mas também trabalhar. Então, eu também acho isso super legal, porque me dá um norte na vida. Eu não. é engraçado falar sobre isso, né? Quantos anos você tá? 27? 28. Fiz Vinte e 28 oito. mês passado, gente. Sou Ah, uma é nova 28. verdade. Eu mandei parabéns no canal, tá? Obrigada. Verdade, 28 mesmo.
eu tava pensando sobre isso esses dias, né, com o vídeo que você falou. Gente, inclusive assistam aquele vídeo de organização que ela mostra o planner. Como que é o título certinho? Aprenda a priorizar, eu acho que é isso. Isso, é. Eu coloco na descrição do episódio também o título direitinho. E aquele vídeo foi assim, eu tava na academia, eu parei o meu exercício e eu fiquei plantada em pé, assistindo atentamente, porque eu não queria fazer um movimento, eu não queria mexer um músculo meu, que eu queria dedicar toda a minha atenção àquilo, porque nessa fase dos 20 e poucos, para mim, tem sido muito difícil aprender a usar a prioridade na prática. E olha que eu já sou uma pessoa que tem que fazer escolhas difíceis desde cedo. Então, para mim, aquele vídeo foi assim um divisor de águas, porque ali você mostra para além da Roberta que a gente já conhecia. Você mostra a mentalidade por trás da organização, e não no sentido assim, que agenda usar, mas é no sentido de, olha só, você precisa se priorizar na vida. Sim, pra quem não assistiu o vídeo, só pra eu poder explicar um pouquinho para as pessoas entenderem, Uhum, no vídeo basicamente eu faço um desenho, um monte de círculo, e os é. círculos eles vão abrindo, tem todos os círculos um dentro do outro. E o meu núcleo, e eu até falo que é meu namorado, meu cachorro e eu, mas eu explico, né? Porque não tem minha mãe, meu pai ali. Aham, sim, Eu moro sim. em outro país, então são as minhas prioridades no dia a dia e não o que é mais importante ou menos importante pra mim. Mas no dia a Sim. dia sou eu, meu cachorro, meu namorado. Então não é que eu tenho minha avó que fala, eu vou almoçar na casa da minha avó hoje. Não, minha avó tá no Brasil, então não, então cada pessoa tem um núcleo diferente. Depois desse núcleo vem meus estudos. Então, por exemplo, minha família não vem me visitar se eu tenho uma prova chegando, porque eu não vou conseguir estudar com eles aqui. Então, tem compreensão deles, mas eu também tenho a minha prioridade que eu coloco os estudos na frente da minha família. Então, é basicamente um vídeo que eu explico o meu raciocínio assim por trás das prioridades, né? Porque as pessoas perguntam muito pra mim, Rô, qual planner que você usa? De onde Aham. é a sua caneta? Eu falo, gente, não adianta eu falar marca de planner, marca disso, daquilo, se vocês não sabem priorizar. Então você tem que primeiro É, entender o raciocínio e depois se preocupar com um planner bonito e, né, o importante é você saber priorizar na o vida. título desse vídeo deveria ser: Se você entrar, você vai levar um tapa na cara. Porque eu levei um monte de tapas na cara, assim. E eu acho que é uma questão pra gente ainda novinha, né? Até mesmo da forma como você coloca aquilo ali. Olha, Bruna, ou, né, pra galera, né? Olha, galera, por mais que tenha alguma coisa dando errada ali ou aqui, você tem que sentar agora para estudar, então você vai sentar para estudar e acabou. Você não vai ficar pensando na vida, procrastinando alguma tarefa. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que você aprendeu, agora falando com você, nessa fase de descoberta mesmo ali na graduação, né? No início. Sim, porque fazendo tantas graduações e você também fez duas faculdades, trabalhava, e eu tendo um relacionamento e cuidando de casa, eu não posso ter aquela bola de neve. Uma coisa acontece no meu dia, aí pronto, acabou meu dia. É. Você tem que aprender a se desligar e Uhum. pensar, tá bom, agora eu vou fazer isso. Aquela outra coisa, não adianta eu ficar pensando, ficar matucando naquele assunto, porque não vai resolver. Vai só piorar se você deixar de fazer alguma coisa agora, porque você está pensando em uma outra coisa que está te deixando aflita, estressada. Então você precisa aprender a desligar um botãozinho que eu tenho na minha cabeça imaginário, um botãozinho de off, e Aham. falar assim, tá bom, tchau, agora eu vou fazer isso. E eu acho que também isso entra até com relação à nossa vida, né? É muito além. Os estudos, eles trazem pra gente a disciplina da coisa. A Exato. disciplina para viver. É assim, olha, você precisa, como um ser humano, crescer e amadurecer na vida. Né? Então, Exato. não estar na vida a passeio. É importante ter prioridade, é importante ter objetivos. E é o que você falou, ter propósito. Exato. Porque eu acho nessa fase uma confusão, assim. E eu sinto isso, apesar de ser muito bem resolvida na minha profissão, eu acho que essa é a única área da minha vida que eu posso falar com certeza que ela tá resolvida, porque as outras, a gente sempre tá equilibrando pratinhos, né? Nunca tá 100% em tudo, mas a meta é essa, né? Vamos ficar 30 a idade do sucesso, eu espero estar assim aos 30.
Eu acho que os Uhum. 30 são os novos 20. Eu sempre falo isso porque, Sério? sério, eu sou uma pessoa totalmente insegura nos meus 20 anos. Não sabia quem era Roberto, ainda estava me descobrindo o que que eu queria fazer na vida, mas eu estava fazendo. Eu estava Aham. pensando e fazendo, não é que eu estava ali parada, deixando o tempo passar e achando que eu ia me descobrir pensando. Você tem que agir, Sim, fazer sim. isso. Então, é... esqueci o que me perdi. Você estava falando sobre os 30 serem os novos 20. Isso. Aí, os 30 anos, agora é uma Roberta que já vai estar graduada. 31 eu acho que eu graduo. E uma pessoa muito mais segura Olha. financeiramente, falando porque quando eu tinha 20 anos eu comprava as coisas assim sem pensar muito. Agora eu sou muito mais segura com o meu corpo, quem eu sou, o que que eu gosto de Uhum. fazer, eu falo não com mais facilidade. Não. Então, eu acho que os 30 é assim, o auge para nós Ai, mulheres. eu também, eu tô ansiosíssima pelos 30 e eu vejo muita gente assim triste por fazer 30. Ah, eu vou fazer 30 anos mesmo, mas eu ainda não conquistei X coisa. E assim, eu tenho um lema na minha vida que é: se eu resolver toda a minha vida hoje, o que eu vou fazer depois? Sabe? Então, assim, se eu chegar com 30 anos e já tiver tudo como eu sempre planejei, o que que eu vou fazer nos 31, nos 32, nos 33, nos 34? Ah, eu vou usufruir daquilo? Sim, mas o ser humano é movido a sonhos. A gente Exato. precisa de objetivo, de perspectiva. Então, assim, eu acho que a ansiedade que a nossa geração está tendo com relação à vida, ela reflete nos estudos, porque as pessoas elas nem querem mais passar 4 anos numa graduação, né? Elas querem ir direto para a parte do glamour daquilo, né? De já estar lá. Então, eu recebo muitas mensagens assim: ah, eu quero muito ser professora, mas eu sou insegura porque quando eu me formar eu vou ter 35 anos. Mas não tem problema, sabe? Você vai ter 35 anos independente de você cursar essa graduação ou não. Então, se você tem essa oportunidade, por que não fazê-la, né? Exato, eu acho que isso também é um reflexo das redes sociais hoje em dia. As pessoas não têm mais essa paciência de esperar 4 anos e me esforçar durante aquele tempo para um dia receber um salário estável. As pessoas querem agora. E tem muito essa coisa do empreendimento nas redes sociais, que você tem que querer ser um empresário, ser uma girl boss. Para você ser uma Aham. mulher poderosa, você precisa ter uma empresa e dirigir um carro. E às vezes não, às vezes você ser uma mulher poderosa também é você receber um salário estável, você todo dia ir pro escritório, sentar lá trabalhar para uma empresa e Uhum. tá tudo ótimo também. Então, assim, eu acho que isso de querer as coisas muito para ontem é também um reflexo das redes sociais e também das pessoas venderem muito essa vida fácil, E não é que fácil. não é fácil, não é as fotos no Instagram, não reflete realmente Não. o que acontece por trás das cenas. E muita gente também falando que os estudos, por exemplo, vendo no YouTube, eu vi um vídeo de um cara dirigindo uma Ferrari, e aí a pessoa vai perguntar, qual o seu nome, o que que você fez da vida para você conseguir esse carro? Qual dica você tem para as pessoas? Aí tem gente que fala assim, ai, não estude, trabalhe. Então, É sabe, muito difícil você falar para uma pessoa não estudar, né? é muito difícil É um porque, território. ainda mais porque eu acho que assim, se você vem de uma família de empresários, por exemplo, talvez você tenha uma mentoria que você não vai ter na faculdade realmente, só que, poxa, você vai falar isso para uma pessoa que o pai e a mãe têm um emprego comum, que não tem essa experiência, que não tem contatos, não tem o dinheiro, capital inicial para poder te dar. Então, assim, sabe, É um é território muito desonesto. complexo. É Exato, desonesto, eu concordo, eu concordo. É. exato. A gente trabalha com internet, então a gente sabe mesmo que não é tão simples quanto parece, essa coisa dos números, de viralizar. E muitas vezes eu mesmo tenho vídeos virais que nunca me deram R$ 1. Então, assim, uma coisa não tem literalmente nada a ver com a outra, sabe? Exato. É, eu acho que assim, qualquer pessoa que tenha a oportunidade de estudar,
seja numa condição financeira muito boa, ou seja numa condição financeira muito ruim, agarre, sabe? Mas sabia que eu acho que isso tem uma diferença muito grande culturalmente falando do Brasil para os Estados Unidos? Porque no Brasil eu vejo muitas pessoas que têm uma condição financeira muito boa fazendo a escola, o ensino médio, e depois fala, vou trabalhar com meu pai, vou trabalhar na empresa do meu pai. E tudo bem, Uhum, dá certo, a pessoa continua os negócios, mas eu acho que o americano, que vem de uma vida financeira muito boa, eles querem sempre mandar o filho para uma Harvard, uma Yale, então eles pensam muito nessas mega universidades prestígio. E eu vejo muito essa diferença cultural do americano para o brasileiro, que o americano, principalmente o americano, tem muito dinheiro, eles querem mandar os filhos para essas universidades de prestígio, porque também estudar em si, a importância de estudar não é só o conhecimento que você ganha, mas é uhum. também, como a gente estava falando, do nosso ciclo. Então, você estudar em uma Harvard da vida ou qualquer outra universidade, não é só você estudar, mas é também o seu networking, né, que fala. As pessoas Aham. que você conhece. Então, você vai fazer uma faculdade de business, você acaba conhecendo pessoas também interessadas naquele assunto. Talvez um dia possa trazer algum benefício para você profissionalmente. Então, tem muito também do seu ciclo de amizade e habilidades que você cria, como aprender a ter foco, procrastinação. Você aprende a Uhum. passar pela essa procrastinação porque você tem que fazer algo, porque você tem que fazer. E então não é só o conhecimento em si, né, que é importante, mas também esses outros fatores que tem. Eu acho que a gente vê isso com a Rory Gilmore, né, em Gilmore Girls. Aham. Na série a gente vê, né, o Richard, o avô da Rory, quer que ela estude em Yale. Por quê? Porque ele tem contatos, porque ele tem uma vida acadêmica lá dentro já, ele já é uma pessoa que inclusive investe na universidade, né? Então Exato. tem É. esses episódios. Apesar de que, agora vamos conversar sobre Gilmore Girls. E Apesar ponto, de ponto. que a Rory me dá raiva no final, mas tudo bem. Obrigada, obrigada. Você, Roberta, é a nossa Rory da vida real que deu certo. Ah, A Rory, ela tinha tudo. Ela tinha a mãe que apoiava, os avós que apoiavam, ela tinha a inteligência. A Rory não é burra, ela é estudiosa, ela tem a vida dela ali. E ela consegue ser um fracasso. Eu não exato. entendo aquilo. Eu não entendo. Eu poderia ficar horas conversando sobre esse assunto. Mas não tem aquela frase, não adianta você dar o limão se a pessoa não sabe fazer a limonada. Então, você não precisa estudar na melhor universidade. Você não precisa ir para Harvard para dar certo. Você não precisa ir para a melhor universidade no seu estado, na sua cidade. Mas é Uhum, você aprender a utilizar o que você tem e se favorecer naquilo. Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu estudei na Marymount, que é uma faculdade no Upper East Side, aqui em Nova York, que é uma universidade pequena, muita gente não conhece, até pessoas que moram no Upper East Side em Manhattan não conhecem a Marymount. Então, apesar de ser uma faculdade pequena, eu aproveitei aquilo ao meu ao favor. Então, eu máximo. pensei, por ser uma universidade pequena, eu tenho mais contato com os professores, eu posso ter mais oportunidade. E isso fez com que eu passasse para a NYU, que é uma universidade muito maior. Só que na NYU eu tive menos oportunidades do que na Marymount, porque a Marymount eu consigo me destacar muito mais fácil, eu consigo ter mais um a um com o professor, então o professor me Uhum. recomendava para laboratórios de pesquisa, me recomendava para algum trabalho. Já na NYU, o professor não tem tempo para sentar com você e explicar as coisas, porque são milhares de alunos. Então, Uhum. é igual a Rory, não adianta você dar a Yale fazer tudo se você não souber aproveitar. Então, Eu achei legal você falar disso porque eu também não estudei numa escola, numa faculdade renomada, pelo contrário. Eu estudei numa faculdade de bairro, assim, super pequenininha. Agora os cursos de letras e pedagogia ainda vai continuar, mas letras não vai continuar mais. Eu ainda tenho contato ali com os professores, se tornaram amigas minhas, mas assim, foi lá que eu comecei a sonhar. Porque eu vinha daquela coisa assim, olha, você é filha de barbeiro, você tem que ajudar seu pai. Que para com essas palhaçadas de estudo. Você fica com esse monte de livro pra quê? Isso não dá dinheiro. E aí, aqui em casa, meu pai sempre me motivou a estudar. Ele falava assim: silencia as pessoas e foca na nossa vida, na sua vida, filha. Então, eu entrei numa faculdade que era a única assim, que eu tinha condições financeiras de pagar, e que era pequena e tudo mais. E lá
eu fiz os maiores vínculos da minha vida. E foram esses vínculos que me levaram para Portugal, foram esses vínculos que me deram oportunidades assim que eu nunca sonhei, como aprender outros idiomas, como me desenvolver como pessoa. As professoras dali, elas literalmente pegaram na minha mão e elas falaram: "Você quer?" E eu falava: "Quero". Ela falava: "Então aqui você vai ter todas as oportunidades". Não é só querer, é também correr atrás, é também é fazer. Então eu percebo aqui no Brasil, eu não sei, acho que aí também tem isso, né? De você não fazer a universidade X. Aqui tem muito isso com relação às federais. Ah, você não vai fazer uma federal, então acabou. Não vai fazer mais nenhuma. Aí tem isso? Aqui, mais ou menos, mas eu recebo muito isso dos meus seguidores. Me perguntam, Rô, eu passei para medicina em uma particular. Você acha que eu devo fazer? Eu falo assim, minha linda, você pode pagar? Se você não pode pagar, tem um jeito de fazer sem pagar? Porque se tiver, vai com Deus. Cara, assim, não, é aquilo, né? Não desperdiça a oportunidade, tá caindo no teu braço. Não desperdiça. E outra, você fica perdendo tempo para poder satisfazer as outras pessoas. Porque eu pergunto assim, você tá feliz? Você passou na particular? Tô. Então, por que que você não quer ir? Você quer esperar mais um ano, fazer o Enem de novo, estudar mais para ir para uma federal para poder agradar as pessoas, sendo que você Pra ter pode. nome, né? Pra ter status. Exato. E Não, muitas vezes esses status não nos levam a lugar nenhum. não. Você fica à mercê do que os outros pensam de você e aí daqui a pouco vão falar: Nossa, você já tá muito velha para estudar, não entra na faculdade. E assim, aí ainda entra essas questões da gente como mulher, né, que sempre tem os palpites e tal, com relação à nossa idade, porque assim, parece que só a mulher envelhece e um monte de coisa, né? Aham. Então, assim, eu acho que nós duas aqui começamos a estudar muito cedo, mas isso cabe dentro da nossa realidade. Não quer dizer que uma pessoa que vai começar a estudar mais tarde tá atrasada, sabe? Gente, não vou falar a idade da minha mãe, senão ela vai me matar aqui, tá ligado? Porque minha mãe parou nos 40. Ela faz 40 todo aniversário, já tem uns anos já. É Mas, sério? mas ela está na faculdade. Ela cursa direito. Então, assim, tá ótimo. E ela fala pra mim que ela vai pra aula. E ela fala assim: Nossa, minha filha, eu vou pra aula, fico vendo aquele monte de criança lá. Eu falo, mãe, tá ótimo. Ela, ainda bem que eu achei uma amiga lá que tem a minha idade. Fala, tá vendo, gente? Vai que você acha alguém lá também. A questão eu acho que é também não ter medo da vida. Porque eu acho que as pessoas têm medo. Sabe, medo genuíno? O Aham, sentimento medo. Então, assim, eu tenho medo, e aí entra a questão de autoestima também, que é assim, eu não mereço, não é pra mim. aham. E eu já pensei um pouco assim de mim, sabia? Quando eu sentei na aula de direito, porque pensam, gente, estudar direito, você precisa entender o idioma, não é só você falar fluente inglês, você precisa entender as expressões, os significados das palavras, por trás daquilo raciocínio de um americano. Então, eu já sentei na minha sala de direito, na Fordham, onde eu estudo, que é uma universidade muito boa, e eu fico assim, gente, eu não, será que eu mereço estar aqui? Um monte de gente inteligentíssima. Eu tenho amigos na minha sala de aula que estudaram em Harvard, estudaram em Stanford, estudaram não sei aonde, e eu venho da Marymount. Uhum. E então, às vezes eu penso, será que eles não me aceitaram aqui sem querer? Mas aí eu vou conversar com uma amiga, às vezes eu tenho uma nota maior que ela, tive uma Uhum. nota maior que ela no vestibular, às vezes eu me dou melhor na prova, só que aí eu fico pensando, ah, não, mas aí é porque eu estudei muito, sabe? É porque, então, assim, às vezes eu também me sinto assim, que eu não mereço. E você sente isso também com relação a ser brasileira? Eu sinto um pouco de vergonha, assim, às vezes, de falar na frente das pessoas, porque eu sinto que sabe quando você tá falando? Por exemplo, eu falando com você aqui agora. Você tá com a expressão no rosto normal, né? Mas Uhum. se vem um gringo, por exemplo, falar português, a gente já tem que prestar mais atenção no que a pessoa tá falando. E aí a sua expressão facial, ela fica assim, muda um pouco, sabe? Muda. Aí isso me dá muita insegurança, porque eu tenho um inglês fluente, mas eu tenho sotaque de uma pessoa que aprendeu o inglês como segundo idioma. E então essa expressão no rosto das pessoas me dá muita insegurança. E aí eu tenho muita vergonha de falar na frente de todo mundo na sala de aula. E às vezes fala assim.
Ah, você podia repetir de novo, por favor? Aí, então isso dá muita segurança, mas eu aprendi a passar por cima disso. Igual, por exemplo, eu tenho vergonha de gravar stories no Instagram, mas não tenho vergonha de gravar vídeo no YouTube, porque não sei. Acho que é Mas o formato, é o formato, é é, ao mas se eu vivo. quiser ter rede social, eu preciso continuar com os vídeos pro Instagram. Então você tem que aprender a passar por cima disso e pega e faz. Porque Uhum. a Luana Carolina, inclusive, que é uma amiga que nós temos em comum, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é o bom você se torna. Então, É. as pessoas não nascem inteligentíssimas e as pessoas que vocês têm às vezes como uma figura assim que você aprecia muito, é uma mulher super inteligente, a Bruna, inteligentíssima. Hum. Bom, você se tornou, né? Então, às vezes a gente tem que passar por cima mesmo dessas dificuldades, do nosso medo e fazer, porque depois você vai ficar tão feliz que você passou por cima disso, e aí você começa a virar uma pessoa que você começa a conquistar as coisas na vida. Eu acho que tem muito a ver também com esse negócio de procrastinação, que quando você começa a conquistar coisas, você passa a procrastinar menos, porque você já sabe ultrapassar essas barreiras. Pra você é algo natural, não te dá medo mais, sabe? Aham. Então eu acho isso muito legal também pra. É, assim, eu vejo que as pessoas até têm medo de fazer grandes leituras, assim, pegar calhamaços para ler. Ah, um Dostoiévski, jamais vou ler, isso não é para mim. Só que quando você pega um Dostoiévski, você vê que, peraí, aquilo ali tem tudo a ver com você, né? Pelo contrário, nada no mundo poderia ter mais a ver com seres humanos. Não, e Então, qualquer leitor também, quando você para e pensa, nossa, a Bruna, ela lê vários livros, eu tenho medo de ler. A Bruna também já sentiu isso um dia. Ela também já viu outras pessoas lendo muitos livros e você teve que começar. E você passou também por uma dificuldade, né? sim, assim, na faculdade parecia que todo mundo já tinha lido todos os livros obrigatórios e que estava todo mundo muito mais à minha frente, que estava todo mundo a anos-luz de mim, e eu me senti o ser humano mais atrasado do planeta Terra. Então, isso se perpetuou também no mestrado, tá? Não vou falar que não, assim, eu ainda tenho crenças com relação aos meus estudos, assim, de que eu não estudei o suficiente, que nada é muito bom. Olha, são poucas as aulas que eu posso desligar aqui a tela, que hoje eu trabalho online, né? Já trabalhei em várias escolas, mas hoje eu trabalho online. Então, são poucas as aulas que eu desligo aqui o botão e que eu falo, ó, realmente a minha aula foi boa. A maior parte das minhas aulas eu penso, putz, podia ter feito não sei o quê, podia ter falado não sei o que lá, isso aqui podia ter sido bom, isso aqui podia não sei o quê, isso aqui, isso. Então, assim, eu tenho as minhas inseguranças. Não é porque eu sou formada que elas foram embora. Ainda estou no início da minha carreira. E a gente tem esse problema na nossa sociedade imediatista de entender que a gente está no início. Então, assim, na minha faculdade, lá no início, era óbvio que eu não tinha lido todos os livros do Machado de Assis. Eu tinha acabado de começar a ser leitora. Eu sinto muito isso no direito, porque como você está estudando direito, você fala muito de política também dentro da sala de aula. E como eu Uhum, mudei para os Estados Unidos com 18 anos, eu não tenho muita coisa que o americano tem. De, por exemplo, ter uhum, assistido uns cartoons que fala? Uns shows de desenhos, criança, desenhos. conhecer muitos atores, saber muitas figuras públicas. Eu não conheço como eles Aham. conhecem. Então eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me relacionar com o assunto porque eu não conheço o que eles conhecem, então às vezes eu fico assim, gente, mas se eu for dar minha opinião nisso, eu não, sabe, eu não sei o que eles sabem muito mais que eu, só que às vezes quando eu vou Uhum. falar, o professor fala assim, nossa, ótimo ponto que você trouxe pra gente, então, tá vendo? Se eu não tivesse falado, eu teria achado É, que eles são melhores que eu, mas porque eu passei por cima disso, dei as caras lá que realmente te sim. dá um pouco mais de confiança. Isso, então assim, não é sobre as coisas que a gente não tem igual o outro, é sobre o quão bom e melhor nós já estamos agora com relação ao nosso passado. Então, assim, não é sobre o fato de, a Roberta já leu 600 livros, eu só li um. É sobre o fato de que você não tinha lido nenhum e agora você já leu um. Então, você já está caminhando, né? Eu Exato. acho que também com a internet a gente tem um aumento de uma comparação muito grande.
as pessoas se comparam muito umas com as outras. Muito. E voltando ao assunto um pouco agora, falando sobre o nosso ambiente dos estudos, Uhum, eu acho que como que é importante, a Roberta, antes, quando ela sofria bullying, ela hum, não queria ir para aula, ela não se esforçava, então eu não cresci dentro daquele ambiente, pessoalmente falando, porque as pessoas em volta de mim não deixavam com que eu pudesse florescer, assim, digamos, né? Então, se eu fosse para a sala de aula, eu ia sofrer bullying. Se eu ficasse em casa, às vezes tinha briga de família e tinha muita competição também, porque eu cresci na casa da minha avó e lá na casa da minha avó morava eu, minha prima que tinha minha idade, então tinha muita competição entre eu e minha prima. E muitos dos meus tios, aí tem meu cachorro, gente, desculpa. Não O sei se é Siren tá dando oi pro podcast. Mas, então, nosso ambiente também é muito importante e mesmo a gente tendo insegurança, por exemplo, eu me comparando com os meus amigos da sala de aula, eles, querendo ou não, me motivam, porque Oh. eu não sinto aquele cômodo de, por exemplo, nossa, eu li um livro e aí as pessoas ao meu redor nunca leram nenhum. Então eu penso, olha, eu sou melhor do que as pessoas Aham. daquilo. Mas se eu tô com a Bruna que leu 600 livros, eu penso, nossa, agora eu tenho que sair do primeiro livro e pro segundo. Então, assim, então o Uhum. nosso ambiente também nos motiva. E isso é muito legal também, eu acho que na Nossa, é faculdade. verdade. Na nossa acho que a faculdade também é importante para isso. Também os seus amigos que você escolhe na sua vida. Porque eu tenho minhas inseguranças na faculdade, eu não me acho tão boa igual as pessoas, mas elas me motivam. E eu, enfrentando essa insegurança, eu aceito isso, sabe? Porque se eu pensasse, nossa, elas são melhores que eu e aí eu não vou estudar, eu ia estar Uhum. rejeitando o meu progresso, sabe? Então acho que é legal você também passar por cima disso, entender que é normal, todo mundo sente isso, mas aquilo também pode ser bom pra você, sabe? Eu concordo. Eu acho que às vezes o desafio, o medo pode ser assim norteador, pode te ajudar a crescer, sabe? Eu desconfio um pouco da minha capacidade assim quando eu não tenho nenhuma insegurança com um determinado assunto, quando eu acho que eu já sei tudo de alguma coisa, eu mesma já tento me corrigir. Eu fico assim, ô queridinha, será mesmo que você sabe tudo? O maior ego do mundo, sabe? E eu acho que a internet às vezes causa essa impressão nas pessoas, né? De que por a gente estar falando de determinado assunto, a gente domina ele 100%. A gente sabe tudo daquilo, né? Mas É, não, eu acredito que assim como eu, você também, mesmo no doutorado, ainda tem questões de aprender a estudar melhor, a desenvolver um foco melhor, a aprender, você estava falando da questão do inglês, né? De aprimorar isso, aprimorar aquilo. Nós somos seres em construção. E nessa fase dos 20 e poucos, eu até estendo ela um pouco para os 30 e poucos também, porque eu tenho amigas mais velhas que já me mostram isso, né? O ser humano, ele tem uma certa dificuldade de compreender que está aprendendo, né? exato. E isso é uma coisa que a gente vai fazer para sempre, né? O meu pai tem quase 70 anos, esse ano ele vai fazer 70 anos, e, e ele fala o tempo todo para mim, Bruna, se um dia eu parar de aprender, se um dia eu parar de sonhar, eu vou morrer. Porque eu preciso sonhar para viver. Então, os desafios nos mantêm vivos, né? Acho que é mais ou menos isso. Exato, não só. E também você conquistar as coisas, a vida não é sobre as conquistas, mas o nosso Uhum. progresso até conquistar as coisas. Essa é a vida. A vida não é você conquistou uma coisa, conquistou quantas coisas vocês conquistaram, mas sim o seu caminho até conquistar as Nossa, coisas. A vida não é, nossa, eu vou graduar na faculdade. Não, a vida é o quê? Você acordar todo dia, você ir para aula, você estudar. Então, é esse caminho que é interessante. Então, por isso que é importante também você estar com pessoas ao seu redor e você ter seus objetivos, suas prioridades para você construir sua vida, né? Então, perfeito. O Saramago tem. Ah, você estava falando? não, pode falar. Não? O Saramago tem um conto que chama O Conto da Ilha Desconhecida. Eu até te mando em PDF, se você quiser. Quero. É um conto que o cara, o serviçal ali do reino, né? Uma pessoa ali do reino normal, vai até o rei.
e pede para o rei um barco para ir atrás de ilhas desconhecidas. Aí o rei para e fala assim para ele: eu não vou te dar um barco para isso, porque eu já descobri todas as ilhas desconhecidas. E o súdito fala assim: se você não tivesse ido atrás, como é que você saberia que elas são desconhecidas? Aí passa toda a história, tem um monte de coisa, não vou dar spoiler, mas no final você vê que a importância de conhecer as ilhas desconhecidas não é de fato chegar lá, é quem você se tornou no caminho até lá. E eu acho que os estudos, eles não são só sobre, porque é importante você ter um diploma, é importante você ter um aval para poder trabalhar, mas assim, não são só sobre a linha de chegada. Eu acho que esse processo de amadurecimento, de emancipação que a gente passa para chegar lá é tão importante quanto. Exato. E eu acho também que é importante porque quando a gente está nesse caminho, que a gente tem essa. Você vai se amadurecendo, depois você fica mais velho e você se sente realizado. Então, muitas pessoas falam comigo: Nossa, Rô, eu sinto que eu nunca construí nada na minha vida, é, sabe? Porque eu não estudei, porque eu não tenho um relacionamento. E Uhum, é você começar, você passar por cima desses medos e você abraçar o seu caminho, a sua jornada, que aí depois você se sente realizado. Então você não pode deixar que o medo te consuma, né? Porque senão você vai ficar estagnado, você vai ter essa sensação de que você não se realizou na vida. Então todo uhum. mundo passa por isso, é super normal. Eu tenho medo, Ai. você tem medo. A pessoa mais empoderada, poderosa dos negócios tem medos também. Então é super normal. Isso é a gente abraçar o nosso caminho, nos orgulhar, porque eu posso não ter ido muito bem na prova, eu não tive um resultado muito bom, mas eu me orgulho da minha jornada, do meu caminho, tentando estudar, me esforçando e entendo que eu preciso melhorar também, não adianta você viver no conto das fadas. Aham. Você entende que você precisa melhorar, mudar um pouco o seu jeito de estudar, mas é você realmente abraçar esse caminho e se sentir orgulhoso mesmo, porque essa é a vida, gente. É você. Perfeito. Eu amei. Inclusive, agora vamos já para as etapas finais já desse episódio. Mas eu já Vamos. adianto Tão que rápido. passou, né? Cara, eu ficaria aqui conversando por horas, mas eu queria, Rô, que você. A gente falou bastante sobre a importância do ambiente e tudo mais. Eu queria, assim, saber duas coisas. A primeira delas é se você, quais foram as maiores questões assim da sua vida, tanto pessoal quanto nos estudos, com relação a essas etapas assim? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? E depois eu vou querer uma recomendação de livros, mas vamos primeiro para essa pergunta. Tá, os principais desafios. Você diz assim, dentro dos estudos ou fora, na minha É, eu vida? acho que dentro dos estudos, mas assim, nessa conciliar, nesse conciliamento, essa palavra existe? Eu não sei. Nesse conciliar a vida de estudante com a vida da Roberta pessoa, também se desenvolvendo como pessoa, mulher, filha, amiga, assim, como foram esses processos para você? Então, eu tenho dificuldade em. Eu sou uma pessoa que eu sou muito 8 ou 80. Eu sou muito Hum, intensa, inclusive no vídeo que eu postei no YouTube, que a gente estava comentando aqui mais cedo, algumas pessoas falaram: Nossa, eu te achei muito radical. E eu tenho isso, eu sou muito intensa. Então, se eu me propor a estudar, eu vou estudar, eu vou priorizar aquilo. Mesmo que eu não tenha o resultado perfeito, eu quero fazer o meu máximo, assim, que eu posso fazer. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, porque eu acabo não tendo tantas amigas, uhum, aproveitando muito, mas o fato de eu ter um namorado que já passou por isso também, ele entende muito o meu lado, e a gente sai pra viajar, por exemplo, mas eu acho que uma dificuldade que eu tenho é essa de o saber parar. radicalismo, né? É, exato. Uhum, Porque às vezes eu acho que fazer uma coisa é perda de tempo. Por exemplo, eu vou sair pra jantar com uma amiga, tipo, eu poderia estar estudando, sabe? Então parece que é perda de tempo fazer uma coisa que é bom pra mim também. Então, eu acho que esse é um sim, problema que eu não imaginava que eu era assim. Eu não sabia que eu era uma pessoa tão estudiosa, mas eu acho que por ter conquistado as coisas nos estudos, por exemplo, eu fiz faculdade, passei para NYU, que você vai construindo e crescendo naquela área, que eu acho que você fica mais
envolvida e mais Uhum. motivada para fazer mais e mais e mais, sabe? Então acho que essa é uma É, nunca é suficiente, né? exato, essa é uma dificuldade que eu tive. E 3 livros, você quer? Eu queria que você finalizasse aqui o nosso episódio. Já agradeço muito, Gente, já peço desculpa, aprendi muito. eu estou muito nervosa. Eu que tô Eu tô nervosa, suando. o pessoal vai falar assim, ué, essas duas, a Bruna e a Roberta, entendidas. Porque a gente ficou séria, né? Falando assuntos sérios, a gente fica séria. Eu tô Mas suando, eu tenho que tomar cuidado aqui pra não tá aparecendo a minha blusa. eu queria nesse final que você indicasse assim 3 livros que você acha assim que foram essenciais para sua jornada, assim, livros leves, livros de estudos ou não, assim, livros no geral, para a gente ter de dica sua aqui. Tá. Primeiro livro que eu vou indicar é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu vou indicar esse livro porque eu não sou uma pessoa que li muito durante a minha adolescência, como eu falei pra vocês, por conta do bullying, muitos problemas em casa. Então, quando eu comecei a ler livros, um pouco tarde já na minha vida, eu quis entrar nesse mundo literário e eu acho que o Orgulho e Preconceito é um livro fácil para quem quer Uhum. começar a ler obras que são clássicas, que tendem a ser mais difícil a leitura. Então eu acho que Orgulho e Preconceito é um ótimo livro para começar e é muito legal, eu li em 2 dias Aham. Você assistiu o filme depois? assistir. E tem Muito também uma bom. novela no Brasil, eu acho que foi inspirada no Tem? Preconceito. Não sei qual novela, mas me falaram já. Eu acho que é Salve Jorge? Eu Não. não, eu não faço ideia, eu não sou uma pessoa de ver coisas, eu preciso Também melhorar, inclusive. tem o filme, mas leiam o livro, gente, é muito bom. Ah, é. Um outro livro também que eu recomendo é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Eu li há Vou bastante, anotar. eu li há bastante tempo. Ele é um livro grande, tem 600 e poucas páginas, mas eu acho que é um livro para você ler aos poucos, sabe? Não é aquele livro que você vai sentar e ler em 2, 3 dias. Mas é um livro realmente que fala sobre lições práticas para o sucesso. Então tem umas frases, com umas explicações, por exemplo. Tem uma página que fala assim: não há pessoa mais perigosa para si mesma e para os outros do que aquela que julga sem conhecer os fatos. E aí tem uma explicação, então tem várias lições, assim, é um livro bem de autoajuda, sabe? E Legal. um outro livro que eu recomendo muito é Eu Sou Malala, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando nos estudos. Sim. E depois que eu li esse livro, gente, eu pensei, eu nunca mais vou reclamar de estudar. É, né? Pesado. E é um livro bem fácil de ler também, então eu super recomendo que as Uhum. pessoas querem um pouquinho de motivação, assim, pra estudar. Leia Eu Sou Malala, que você vai agradecer pela sua vida. Nossa, sim, com certeza. Esse livro mudou muito a minha forma, assim, de enxergar a vida, sabe? Sabe quando dá um chacoalhão? Você fala assim, Aham. vamos, minha filha, vamos, que Você tá aí você tá, reclamando, olha o que que os outros estão é, passando. Queria ter exato. a sua oportunidade e É. você tá aí. Exato. É um choque de Então, realidade esse eu livro. acho que a gente pode encerrar, inclusive, o episódio falando justamente isso. Para todo mundo que tiver a oportunidade de estudar, de até mesmo aprender um idioma, de usar a internet a favor de si. Então, assim, usar a internet com mais consciência para aprender, para crescer, para estudar. Eu acho que é muito importante fazer esse caminho para vocês não terem medo, assim, de cursar nenhum curso que seja, porque bom, é como a Luana fala, né? Bom a gente se torna, e eu acho que é muito mais sobre os processos do que também sobre os resultados finais, né? Exato. Muito Então é obrigada. isso, turma. Obrigada aqui pela atenção no episódio. Roberta, como que eu te agradeço? Dá um Ah, como que abraço eu te virtual. agradeço. Muito obrigada. Espero participar novamente. Espero que você participe dos meus vídeos no YouTube, Vou do meu participar. podcast também que eu vou fazer. Quero te ter como uma convidada lá também. É verdade, né? Como é que vai ser esse podcast? Conta pra gente. Eu quero fazer um podcast bem de amigas mesmo. Às vezes eu quero. Sabe quando você quer desabafar com alguém? Ai, O meu sei. YouTube, eu acho que eu também sinto menos necessidade, assim, de sair muito com as pessoas, ir pra restaurante, bar. Porque a minha comunidade no YouTube são meus amigos. Eu conto tanto de mim, as pessoas sabem tanto as minhas dificuldades, as minhas inseguranças.
E as pessoas me levantam muito no YouTube. Eu sou muito grata Sim, pelos meus seguidores. Eu acho que eles sim. acreditam mais em mim do que eu mesma acredito em mim. É um clássico. Eu também, eu também. Eu concordo, assim, eu acho que, né, principalmente no nosso nicho, né? Eu acho que é um pouco parecido, né? Em questão de estudo, né? É, A galera meio que assim se ajuda, né? É uma comunidade mesmo. O muito. pessoal E eu fiquei com se medo de ter incentiva. hate nas redes sociais, mas é o contrário que eu recebo. É assim, é um suporte tão grande. Às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo assim, nossa, mas se eu falar isso, talvez eles não vão me achar inteligente. Aí eu falo a minha insegurança, aí eles falam assim, não, Rô, Uhum. mas é normal, eu também sinto isso, você Aham. consegue, sabe? Gente, é tão legal. Nossa, muito É, obrigada, seguidores. mas obrigada então por você ter participado aqui do episódio e obrigada pela, acho que não é só pelo seu tempo assim, é pela disposição que você tem para viver e para compartilhar isso com a gente, para tornar a nossa vida também um pouco melhor. Então assim, acho que por mais que a gente não sinta às vezes que é um trabalho, você dedica um tempo da sua vida para as pessoas, e eu acho que isso aí é a maior troca assim humana que as pessoas podem fazer, né? O tempo é o nosso maior valor, assim, é a nossa maior moeda, digamos. Então compartilhar isso é de fato assim, Rô, uma das coisas assim que e quando eu preciso estudar, quando eu preciso ter mais foco, quando eu tô me sentindo muito sozinha, eu entro lá no seu canal, eu vejo as suas coisinhas, eu fico babando no Siren, eu falo, meu Deus, que cachorro bonzinho. Então, assim, eu acho que não é só sobre estudar, é sobre o repertório de mundo que você traz pra gente, que é muito importante. Então, Muito, obrigado pelo episódio, mas também pelo canal. muito obrigada, Bru. Foi um prazer e espero te receber lá também. Pode deixar. E, gente, obrigada por ouvirem aqui. Conversem com a gente no chat. Sigam a Roberta tanto no podcast novo, quanto no YouTube, quanto no Instagram, porque esta recomendação vale a Ah, pena. muito obrigada. Então é isso, gente. Beijão.